Mateus 7, do 1 ao 5. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Bem, só até aqui, os irmãos podem se assentar. Um novo momento no discurso de Jesus, no discurso que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E a partir de agora, nessa última sessão, nesse último período do discurso, Jesus vai falar sobre o verdadeiro julgamento. Verdadeiro julgamento que deve proceder da verdadeira justiça, da qual a gente falou no capítulo 6. Essa verdadeira justiça nos conduz a um verdadeiro julgamento, diferente do julgamento que era praticado pelos fariseus. Nessa parte do discurso, ele explica aos seus ouvintes sobre esse princípio do julgamento e como ele deve ser praticado, como nós devemos praticar esse princípio. Naquele tempo, os fariseus se colocavam diante do povo como juízes para julgar tudo que dizia respeito à religião. Então, esse grupo religioso, ali intitulado como os fariseus, eram responsáveis por julgar tudo que dizia respeito à religião no período de Jesus. Só que o problema disso é que quando esses fariseus julgavam, eles julgavam de maneira equivocada. O problema é que o juízo deles era errado. O juízo deles era um juízo que partia de uma ideia errada. Eles se sentiam superiores aos outros. Eles se sentiam um grupo mais santo, mais zeloso da palavra de Deus do que todo o resto do povo. E essa atitude os conduzia a um comportamento que fazia mais mal do que bem. Um julgamento que é alimentado por um sentimento de justiça próprio nunca poderá conduzir um pecador à verdadeira justiça. Se julgamos as coisas e esse julgamento é alimentado por um sentimento de justiça própria, esse julgamento nunca fará bem. Esse julgamento nunca fará bem a ninguém. Nunca poderá manifestar a verdadeira justiça de Deus. Isso porque quem não encara os próprios pecados com honestidade e não os confessa, torna-se cego e não pode ver claramente para ajudar seus semelhantes. Os fariseus viam os pecados dos outros, mas não conseguiam enxergar as próprias transgressões. Eles eram tão prontos, tão ávidos, tão rápidos a apontar o pecado de alguém. Você deve lembrar aquela passagem famosa quando eles pegam uma mulher apanhada, supostamente apanhada em adultério, né? Eu digo supostamente porque não trouxeram um homem, né? Trouxeram só a mulher, e pela lei deveria ser trazido os dois. Mas pegam a mulher e a trazem até Jesus, então declaram o seu pecado e dizem: olha, o que você determina, Moisés disse na sua lei, que ela deve ser morta por apedrejamento. E Jesus então declara aquela frase que nós conhecemos: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Esse é só um relato para tentar expressar como era esse julgamento dos fariseus, como era rápido o julgamento dos fariseus, como o seu desejo por julgar o pecado do outro era movido por um sentimento de superioridade, um sentimento de uma santidade mais elevada, um sentimento de justiça própria, e a justiça própria nunca pode conduzir um pecador à misericórdia de Deus, nunca pode manifestar a verdadeira justiça de Deus. Vamos ver o que diz o texto. Primeiro, Jesus coloca para nós uma advertência. Ele declara assim: não julgueis para que não sejais julgados. E esse talvez seja um dos textos mais mal interpretados do nosso tempo. Talvez esse seja um texto dos mais mal interpretados nesse tempo. Como se as palavras de Jesus nos proibissem de fazer todo e qualquer tipo de juízo. Então a gente não pode estabelecer nenhum tipo de juízo. É isso que o texto está dizendo? Não, não é. Ao longo do capítulo isso vai ficar mais claro. Mas já hoje é importante dizer
que não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que o texto sugere. Essas palavras carregam em si uma advertência acerca da severidade da justiça própria. Não é um conselho para nos tornarmos neutros em qualquer questão moral. Não é um conselho, é uma advertência. É bem diferente. Jesus não está dizendo assim para mim e para você, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Em outras palavras, então não se posicionem, não avaliem, não se manifestem a respeito de nenhum tipo de juízo de valor, nenhum tipo de juízo moral. Não é isso que Deus está falando, não é isso que Jesus está falando aqui nas suas palavras. Ele está fazendo uma advertência quanto à severidade do juízo. A severidade do juízo. É isso que ele está dizendo, não julguem, não sejam tão severos, não sejam tão prontos, não sejam tão rápidos em apontar um erro do seu irmão. Isso não conduz à justiça de Deus. Existem julgamentos que o crente pode fazer? Sim ou não? Sim? Existe. Claro que existe. Existem julgamentos que o crente pode fazer. Exemplo, o crente não deve julgar quanto à aparência, mas deve julgar o fato conforme a reta justiça. Isso está lá em João, capítulo 7, verso 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais tudo conforme a reta justiça. Outro tipo de julgamento que o crente deve fazer é julgar o ensino de acordo com a palavra de Deus. Examinar o que está sendo dito e verificar na palavra se é isso mesmo que está escrito, se é isso que Deus está declarando. Nós temos essa obrigação de fazer isso. Isso está registrado também em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, e em muitos outros textos da Bíblia. Nos é orientado o quê? Avaliar e examinar o ensino, para saber se aquilo está ali correto com as Escrituras. Irmãos, vão lembrar também do exemplo no caso de Paulo em Bereia. Quando Paulo chega em Bereia, ele está ali pregando a palavra de Deus e diz o texto que os irmãos de Bereia ficavam examinando para saber se aquilo que Paulo estava dizendo era conforme a Escritura. Então nós, como povo de Deus, precisamos examinar tudo que é dito para saber se é conforme a Bíblia. Tenho visto muitos casos, e aqui, por isso que eu coloquei que essa passagem talvez seja uma das mais mal interpretadas, né? Que é quando alguém olha, por exemplo, uma heresia sendo pregada por aí, e aí logo ali vem alguém e diz assim, não, mas você não pode julgar. Sim, a gente não pode julgar a pessoa. A gente não pode julgar a motivação do coração, porque só Deus conhece os corações. Agora, o que está sendo dito, o que está sendo ensinado, nós devemos. Temos a obrigação de examinar. Examinar tudo, retente o que é bom, disse Paulo aos Tessalonicenses. Examine tudo, retém o que é bom. Para você reter o que é bom, você vai ter que julgar, sim ou não. Você vai ter que avaliar se o que está sendo dito está de acordo ou não. Então você tem que ter um ouvido crítico. Você tem que ter esse tipo de julgamento, sim. Outro tipo de julgamento que o crente deve fazer é julgar o erro do irmão com um espírito de brandura. Veja o que eu estou dizendo. Julgar o erro do irmão com um espírito de brandura a fim de recuperar o irmão. Eu não estou julgando o coração do irmão, eu não estou declarando uma palavra de sentença sobre o irmão, não estou dizendo que esse irmão vai para o inferno, não estou dizendo isso, mas estou dizendo, olha, o fato, a circunstância, a atitude, o que foi feito foi errado. Mas com um espírito de brandura. Para quê? Para buscar recuperar aquele irmão que tropeçou. É totalmente diferente. É totalmente diferente de apontar o erro pelo mero prazer de apontar o erro de alguém, por declarar a falha de alguém. É totalmente diferente. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 2 a 3, e também em Gálatas 6, versos de 1 a 5. Quando Paulo fala isso, se alguém for pego em algum erro, vocês que são espirituais devem tratar o quê? Com carinho o erro do irmão, para que aquele irmão possa ser recuperado. Mas para isso, a gente também precisa julgar, sim ou não? Para isso, a gente também vai precisar refletir sobre se aquela conduta foi certa ou não, de acordo com a palavra. Então, vai haver um determinado tipo de julgamento. Portanto, a advertência de Jesus aqui é quanto ao julgamento censurador. É o julgamento que só vê defeito em tudo. É o julgamento injusto,
carregado de justiça própria, cuja finalidade é a própria destruição do julgado e não a restauração do caído. Olha o que eu estou dizendo, eu vou repetir. Cujo julgamento é a própria destruição do julgado, mas não a restauração do caído. Lembre de novo o exemplo da mulher pega em adultério. O que os judeus queriam? Que ela fosse destruída. A lei diz, tacar pedra nela até ela morrer. Esse é um julgamento para destruição. Jesus ignora o erro que ela cometeu? Quem lembra aí da passagem? Quem é que está bom aí de Bíblia? Ele ignora? Não. Ele trata do pecado. Mas ele faz isso aonde? Em público? Não, ele faz isso depois que todos vão embora, não é assim? Todos se vão, porque ninguém fica mais depois da declaração dele, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, então todos se vão. E em particular, Jesus vira para ela e trata do pecado dela. E diz assim, onde estão os que te acusavam? E ela diz, ninguém ficou. Assim, então vai e não peques. Mas Jesus deu uma carta branca para ela fazer o que queria? Claro que não. Jesus tratou do pecado, mas tratou em particular. Jesus manifestou a justiça sobre ela, mas uma justiça restaurativa. Uma justiça a fim de levantar o caído. E não uma justiça para destruir o que tropeçou. E em muitos casos, quando alguém vem falar do pecado que um irmão cometeu, que uma outra pessoa cometeu, vem com a finalidade, com um desejo vil, com palavras perversas, mas que são doces na boca, para destruir a outra pessoa. A finalidade é destruir o outro. Então Jesus está dizendo, está dando uma declaração, uma advertência categórica. Não julgueis. Não julguem. Não condenem. Se a finalidade é a destruição daquele que está sendo julgado, não condenem. E essa era uma atitude típica dos fariseus. E por isso ela foi tão recriminada por Jesus. Bom, no verso 2 ele vai dizer, porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medidos pela medida com que medis. O que Jesus está falando aqui? Ele está estabelecendo um princípio, mas ele não está estabelecendo um princípio que é novo, porque essas palavras não são novas. Essas palavras podiam ser encontradas pelos judeus no Talmud, que é o livro das tradições judaicas. Jesus usou aqui palavras que já eram conhecidas do povo para tornar ainda mais claro o ensino, o princípio, para ressaltar o princípio. O que Jesus está tentando dizer aqui para eles? Olha, nós recebemos na vida na exata proporção daquilo que nós oferecemos aos outros. Vou repetir, nós recebemos na vida a exata proporção daquilo que oferecemos aos outros. De maneira que se você não gosta do que está recebendo, você deveria considerar o que você está oferecendo aos outros. Então Jesus pegou palavras que já conheciam, que o povo já eram familiares ao povo pela tradição. Jesus é um mestre habilidoso. Então ele resgata aquele ensino que já é do conhecimento e então manifesta o princípio. Olha, se vocês julgarem, vocês serão julgados pelo mesmo critério e vocês serão medidos pela mesma medida com que vocês medirem os outros. Isso deveria fazer eles considerarem que tipo de julgamento estavam fazendo. Com que tipo de predisposição eles estavam apontando os erros das pessoas. E isso, é claro, óbvio que serve para nós também. O apóstolo Paulo ilustrou muito bem esse princípio. Como eu já disse aqui lá no capítulo 6 do livro de Gálatas, na primeira sessão que ele vai falar sobre quando alguém é pego, né, numa falha, num erro, num pecado, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. Gálatas 6:1. E aí no verso 7, o apóstolo Paulo manifesta esse mesmo princípio que Jesus está falando aqui no verso 2. Ele diz assim, não vos enganeis, de Deus não se... Porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. O que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui? Na vida, nós iremos receber na exata proporção daquilo que oferecemos aos outros. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Ele estava reforçando esse mesmo princípio que foi manifesto por Jesus.
E nesse momento, irmãos, diante desse princípio, a gente precisa considerar o que é que nós temos oferecido aos outros. Porque esse princípio se aplica tanto às nossas relações com os outros, como na nossa própria relação com Deus. Se eu ofereço bondade, bondade me é oferecida. Se eu ofereço censura, eu também atraio a censura. Se eu ofereço generosidade, eu atraio a generosidade. Mesquinhez atrai mesquinhez. Condenação atrai condenação. Assim como misericórdia atrai o quê? Misericórdia. Então, se ao invés de apontar um erro do meu irmão a fim de destruí-lo, com o propósito apenas de destruir, seja ele como pessoa ou a sua própria reputação, né? Às vezes a gente pode pegar uma arma e atirar na pessoa, mas destrói a reputação daquela pessoa. Então, se esse erro é manifesto só para acusar uma falha, então eu preciso considerar. Por quê? Porque se esse erro está ali só para apontar uma falha, eu estou atraindo sobre mim o mesmo espírito de condenação. Agora, quando eu aponto que ali realmente houve um erro, chamo meu irmão em particular, mas exerço sobre ele misericórdia, a fim de ajudá-lo a se levantar, eu também estou atraindo sobre mim misericórdia. Foi isso que Jesus quis ensinar também ao povo na parábola do credor incompassivo. Aquele homem que tinha uma dívida com o rei, e o rei então chama ele na sua presença e faz o que com ele? Abona ele de todas as suas dívidas, não é assim? Lembra dessa parábola? Mas aí aquele homem saindo da presença do rei, o que é que ele faz? Ele vai até o seu irmão que tinha uma dívida com ele e exige do seu irmão até o último centavo, digamos assim. Bom, se eu tinha uma dívida e a mim foi oferecido misericórdia, por que eu não posso oferecer misericórdia com o meu irmão? Se eu reconheço o meu pecado, se eu reconheço o tamanho da misericórdia, do amor do Pai que nós cantamos aqui, que é derramado amplamente sobre nós, por que isso não deveria mover o meu coração a fim de oferecer misericórdia e graça sobre o meu irmão também que pecou? Inclusive, eu, na hora de dar um título para esse sermão, peguei emprestado a frase do grande biblicista, né, o Dr. Luiz Saião, que ele diz assim: quem pega muito pesado não conhece o Pai amado. Quem pega muito pesado não conhece o Pai amado. E se fosse dar um título a esse sermão, eu peguei essa frase como título: quem pega muito pesado não conhece o Pai amado. Porque quanto mais nós conhecemos esse Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia para com os nossos pecados, mais a gente tem esse coração movido por misericórdia para oferecer a quem também se encontra caído. Quanto mais a gente tem convicção dos nossos próprios pecados, quanto mais a gente consegue se enxergar, mais a gente consegue oferecer misericórdia para quem também tropeça no seu caminho. E é isso que fala a última seção desse texto. A partir do verso 3 até o verso 5, Jesus trata aqui de um caso de terrível miopia espiritual. Jesus, então, constrói um cenário para nós de uma terrível miopia espiritual. Diz assim: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como é que você consegue ver o cisco e não reparar na trave que é no teu? Ou como dirás ao teu irmão: deixa tirar o cisco que há no teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Vamos pensar devagar, vamos construir esse cenário junto com Jesus. Hipócrita, o que significa isso? É um julgamento de quem aponta o defeito do outro, mas que esconde o próprio defeito. Muitas vezes um defeito até pior do que aquele que é apontado. Hipocrisia significa ser falso, fingido, dissimulado. É esse tipo de julgamento que Jesus se refere. Os fariseus estavam sempre apontando, sempre atentos para apontar o erro das pessoas à sua volta, mas eram incapazes de enxergar e buscar corrigir as suas próprias transgressões. Quando se tratava do erro de alguém, eles estavam lá para dizer: isso está errado, isso é pecado.
Eles fizeram isso com várias pessoas, inclusive com o próprio Jesus. Agora, quando se tratava dos próprios erros, eles sofriam de miopia espiritual. Não conseguiam enxergar a própria transgressão. Infelizmente, o sentimento farisaico, ele não morreu. Ele continua, passando pela religião. Principalmente no exagero religioso do nosso tempo. Principalmente no fanatismo religioso. O fanatismo religioso desse tempo carrega em si um espírito fariseu. Porque prontamente ele aponta os erros de todo mundo. Prontamente ele condena as pessoas ao inferno. Não conseguindo enxergar o próprio erro. Não conseguindo enxergar o próprio pecado. E a gente se pergunta, como é que isso é possível, meu Deus? Será que a pessoa não consegue enxergar que isso está errado, que essa conduta, ela não atrai os perdidos a Cristo? E eu não estou falando aqui, não entendo os irmãos errados, os irmãos sabem aqui, que eu não estou falando isso de suavizar o evangelho para que ele se torne atraente aos pecadores, de jeito nenhum. O evangelho é claro, todos somos pecadores. Mas é justamente por conhecimento do evangelho que isso não deveria haver nas nossas igrejas. Porque, note os irmãos, quantos pecaram? Eu não senti firmeza em vocês, não. Agora eu fiquei preocupado. O Benjamin respondendo. Benjamin, Romanos 3, 23, está escrito lá, Benjamin. Porque todos... Sim, da glória de Deus. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Então, se não há quem não tenha pecado, todos nós estamos na mesma condição, percebe? Todos nós estamos igual diante de Deus, carentes da sua graça, carentes da sua misericórdia. E se não fosse a sua misericórdia, nós já seríamos consumidos. Então, a hipocrisia aqui é essa miopia espiritual, que nos impede de enxergar. Jesus está condenando isso. Jesus está condenando. Agora, olha os irmãos, a trave no olho. Uma trave, pensa lá no futebol, por exemplo, no campo de futebol, a trave lá no gol. Pensa no tamanho daquilo, uma trave no olho e um cisco no olho do outro. A própria palavra de Jesus sugere algo absurdo. Sugere algo absurdo, é um cenário absurdo. Pense por um instante no que isso significa. Alguém tendo uma trave no seu olho e tentando tirar um cisco no olho do seu irmão. É ridículo e é um exagero. E é por isso mesmo que Jesus construiu esse exemplo. Jesus constrói esse exemplo de propósito. Não se pode ajudar a tirar o cisco no olho de alguém mantendo uma trave no seu próprio olho. É simples, é claro. A ideia aqui é cristalina do que Jesus quer dizer. E assim também, antes de querermos ajudar os outros com os seus pecados, precisamos fazer o quê? Examinar a nós mesmos. Um autoexame. Talvez por isso as palavras de Paulo aos Coríntios, a igreja mais problemática dentre aquelas para as quais Paulo escreveu, sejam tão fortes, tão contundentes. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Nós não fomos chamados para examinar uns aos outros. Nós não fomos chamados para sermos a consciência uns dos outros, não. Nós fomos chamados por um autoexame. O Evangelho nos leva, em primeiro lugar, a um autoexame. Onde eu me ponho diante do espelho, observo a trave no meu próprio olho e então busco retirar essa trave. Antes de qualquer outra coisa. É um autoexame. Por isso é algo tão absurdo, por isso é um cenário tão ridículo pensar em alguém com uma trave no olho tentando tirar um cisquinho. Já caiu um cisco no seu olho? Como é que foi, Gabriel? Vários, né? Vários, né, Gabriel? E incomoda, não incomoda? Aí você fica tentando tirar. Só que, às vezes é só um cíliozinho que cai, né? Se desprende, cai no olho da gente e começa a lacrimejar, você começa a chorar. Né? E fica ruim de tirar. Você tenta, tem vezes que parece que o cílio está com algum espírito né? E não quer sair de jeito nenhum. Aí você chama alguém para orar no nome de Deus. Não, você chama alguém para soprar. Estou só brincando, para ficar mais leve. Tá bom? E aí você chama alguém
E essa pessoa tem que vir como? Com muito carinho ali, né? Muito cuidado. Ela vem, você faz assim, põe o olho lá. Olha só o que você faz. Você se submete, você se deixa vulnerável por alguns segundos, né? E aí você arregala lá o olho e a pessoa tem que vir como? Com muito carinho, muito cuidado. Ela sopra para poder conseguir tirar. Tem que ter todo um jeito. Veja, irmão, Jesus não joga a palavra ao vento. Jesus não escolhe palavras à toa. Quando Jesus escolhe uma palavra, tem um sentido, tem um significado. Se Jesus construiu esse cenário para mim e para você, é porque ele tinha um propósito nisso. Ele queria que eu e você víssemos tanto o absurdo que é tentar tirar o cisco do olho de alguém com uma trave no nosso, como também o cuidado, o carinho, o zelo que é necessário para tirar o cisco do olho de alguém. Dá para entender o que eu quero dizer? É necessário carinho, cuidado, é necessário zelo. Nós não podemos ajudar a tirar o cisco no olho de alguém sem o cuidado, sem o amor. Nós não conseguimos tirar o cisco do olho de alguém carregados de preconceito, de insensibilidade. Porque isso certamente causará mais estrago. Imagina se alguém chegar assim de qualquer jeito para tirar o cisco no olho de alguém. Vai ferir o olho, talvez até leve a cegueira, dependendo da grosseria. E o exemplo é de propósito também. Porque por vezes a gente vai ajudar alguém e ao invés de ter um carinho, um zelo, um cuidado, como Jesus fez com aquela mulher, chamando em particular, a gente quer expor o erro do irmão. Aí vira uma espécie de fofoca santa. Você conhece fofoca santa? Ela acontece mais ou menos assim. Irmão, vamos orar pelo João. João caiu. Aqui que você entende? Provavelmente o João fez o quê? Seja sincero. Adulterou. Não é isso? Primeira coisa. João traiu a mulher. Pronto. Já se alastrou feito um rastro de pólvora. Se era só um boato e o João não fez nada, nesse momento você acabou de destruir a reputação do João. Com a desculpa santa de que ia orar pelo pecado do João. Olha como isso é terrível. Olha como a gente precisa atentar para as palavras de Jesus. Não podemos tirar o cisco do olho de alguém sem cuidado, sem amor, com preconceito, com insensibilidade, com julgamento temerário, que é aquele julgamento do ouvir dizer. Já ouviu essa história? Ouvi dizer. Mas você tem certeza que isso aconteceu? Bom, mas me falaram. Falaram como? Você viu? Não, mas disseram. Você testemunhou? Não. Então como é que você está dizendo isso? Aí a gente passa para frente uma história que talvez não seja verdadeira e não percebe que há um risco em que você passe aquela história venha destruir a reputação do seu irmão. E ela já foi passada para frente. Agora, o que mais nos deixa chateados como líder, como pastor, como os oficiais da igreja, é quando a gente percebe o julgamento dessa maneira, exercido assim, e não há o cuidado de se preservar aquele irmão que cometeu aquele erro. Quando a gente faz isso, a gente está sendo insensível e isso pode causar mais mal do que bem. Jesus estava mostrando aos seus discípulos que a exortação não deve ser motivada por um desejo de condenar os outros, mas sim um desejo de ajudar. Quando a gente chama um irmão para falar de um pecado, é pelo desejo de levantar o caído e não de destruir aquele que já está lá. E que devemos fazer isso com cuidado e muito zelo pelo irmão. No texto, Jesus não nos incentiva a ficarmos calados. Então, não é uma espécie de neutralidade quanto ao desvio moral. Tem gente que acha que isso é ficar calado. Então, não devo falar nada. Não. Jesus, a palavra de Deus nos encoraja diversas vezes a nós nos exortarmos uns aos outros. Nos advertir uns aos outros nos nossos erros e falhas. Então, a palavra nos chama a isso. Mas quando e como eu devo fazer isso? É o que Jesus está nos ensinando.
Como eu vou fazer isso? Com zelo, com cuidado, com carinho. Quer ver um exemplo categórico para isso, irmão? Para você nunca mais ter nenhuma dúvida do que eu estou falando? Pensa aqui. Qual a pessoa que se hoje, chegasse conversando com você e te repreendesse por alguma coisa, você aceitaria assim prontamente? Prontamente você aceitaria a correção. Pensa aí, precisa falar não, mas pensa aí. Qual a pessoa na sua vida, no seu convívio, nos seus relacionamentos, que se hoje chegasse para você e falasse assim, fulano, vem cá, deixa eu falar uma coisa com você. Poxa, você está errado nisso. É assim, assim, assim. E você realmente está errado. E você aceitaria sem pestanejar. Porque talvez se fosse uma outra pessoa, você até tentaria combater. Mas essa pessoa não, você aceitaria a correção, a repreensão sem pestanejar. Pensou? Eu não sei quem é, mas eu sei falar uma coisa sobre essa pessoa. Sem medo nenhum de errar. Essa pessoa certamente é alguém que você reconhece nela que ela ama você. É ou não é verdade? Sim? Quando é alguém que nós reconhecemos que nos ama, que tem o desejo por cuidar de nós, nós aceitamos a repreensão. Agora, se isso é verdade para nós, é verdade também para o outro, ou não? Quando é que o outro vai aceitar a minha correção? Quando é que o outro vai aceitar que eu chame num canto e diga assim, poxa, você errou nisso? Quando é que ele vai reconhecer isso? Quando aquele irmão ou aquela irmã já percebeu em mim alguém que realmente o ama. Quando eu construí essa ponte de relacionamento profundo, pautado pelo amor em Cristo, aquele irmão aceita a correção. Ele pode até no primeiro momento ficar chateado, mas ele sabe que você o ama. Ele sabe que foi para o seu bem. Agora, o inverso também é verdadeiro. A gente não aceita de quem a gente não entende que nos ama. Assim também os outros também não aceitarão qualquer tipo de correção sua se eles não verem em você amor, cuidado, zelo por eles. E é isso que nós devemos fazer. Fazer isso com cuidado. No texto, Jesus não nos incentiva a ficarmos calados diante dos erros, mas nos exorta a olharmos com misericórdia. Qual é a grande ideia, então, desse texto para nós? A grande ideia é que aquele que condena o seu irmão, prontamente lançando sobre ele a mais dura sentença, ou não se reconhece como verdadeiramente pecador, então a pessoa tem um problema de miopia sobre os seus próprios erros, ela não consegue se enxergar, ou ela não compreende o tamanho do amor do Pai Celestial. Por quê? Porque se eu compreendo o tamanho do amor que Deus tem por mim, eu reconheço o tamanho dos pecados que me foram perdoados. E isso vai fazer com que eu possa oferecer também essa misericórdia para outra pessoa. Então só existem duas situações aqui. Se manifestamos esse juízo a fim de condenar e destruir alguém, ou a gente não está enxergando o nosso próprio erro, ou a gente não consegue enxergar o amor de Deus. Então, de todo jeito, é sempre um problema de miopia espiritual. É sempre um caso de miopia. E nesse caso, o que a gente precisa, irmãos, é pedir para que Deus cure a nossa visão. É para que Deus, o ponto, a resposta que eu preciso dar a esse texto, veja, escute, a resposta que você precisa dar a esse texto é, Senhor, me cura da minha miopia, para que eu possa enxergar os meus pecados. E para que eu possa também compreender e enxergar o tamanho do amor que o Senhor tem por mim. E aí, enxergando a dimensão disso, enxergando a dimensão do meu pecado, enxergando a dimensão do amor de Deus, eu posso ajudar as pessoas a também corrigirem seu caminho. Eu não vou me calar. Eu não vou assumir uma postura neutra. Eu vou me manifestar a respeito do erro. Mas eu vou fazer isso carregado por esse amor e por essa misericórdia que também me alcançou. Amém? Eu quero também dizer uma coisa para os irmãos que eu acho muito importante nesse texto. Como o Evangelho se relaciona com essa passagem. E aqui tem uma coisa muito maravilhosa para nós, pensar na teologia bíblica que esse texto traz. Por quê? Irmãos, o próprio Deus decidiu
dar a Jesus, ao seu Cristo, a autoridade para julgar as nações. O próprio Deus deu a Cristo a autoridade para julgar. Esse que está falando aqui, esse que nós estamos lendo as palavras, foi a esse, ao Cristo, que Deus deu autoridade. A autoridade é dele para condenar e para salvar. Para condenar o pecado ou para absolver os pecados. Para purificar de toda injustiça. A autoridade é dele. E veja só, os irmãos, que ainda que essa autoridade seja dele, ele decidiu exercê-la somente no último dia. A autoridade para julgar as pessoas e o pecado não foi dada a nós. Foi dada ao Cristo. E mesmo o Cristo decidiu fazer isso só no último dia. Porque até lá, ele está oferecendo o quê? Graça. O favor imerecido. Até que esse dia chegue, ele vai chegar. E a gente não pode se esquecer disso. Haverá o dia em que Deus julgará todas as nações. O cetro será dado ao Cristo, ao seu Cristo, e ele julgará todas as nações. Todos os reinos da terra irão se prostrar diante dele para receber a justa sentença. Haverá esse tempo. Mas até lá, enquanto esse tempo não chega, o nosso Deus tem oferecido dia após dia misericórdia sobre nós. E a palavra de Deus diz que são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Então, se o próprio Deus em Cristo decidiu julgar só naquele dia, e enquanto esse dia não chega, oferece misericórdia a mim e a você, por que eu e você também não podemos oferecer misericórdia aos nossos irmãos? Todo aquele que reconhece a sua condição de pecador sabe o quanto carece da misericórdia do Pai amado. E por isso não tem nenhuma pressa em julgar os demais por seus erros. Quando reconhecemos a verdade descrita em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, o nosso olhar para os erros dos nossos irmãos se torna um olhar de misericórdia, pois nos vemos na mesma condição de necessidade da graça divina. Todo ímpeto em proferir sentenças condenatórias sobre os outros é dissipado pela percepção dos nossos próprios erros. É como se de agora um espelho se pusesse diante de nós e estivesse diante de nós nos mostrando os nossos próprios defeitos, a nós mesmos, e retirando de nós toda a predisposição em reparar o erro dos outros. Não podemos perder de vista que o Pai ama a todos os seus filhos e de modo igual deseja que todos se acheguem à sua presença de maneira santa e irrepreensível. O mesmo amor imensurável e incondicional que o Senhor tem por nós, tem por aquele que tropeça em seu caminho. Portanto, precisamos olhar para os nossos irmãos com amor e empatia, ainda que eles estejam cometendo algum erro, pois só assim seremos capazes de ajudá-los. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra, assim, no nome de Jesus.